Então, se a gente for para o operador divergente, mesma coisa, né, pessoal? Vou aplicar, então, apliquei lá minha integral, então eu preciso de uma aproximação para essa integral, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, né? Então, isso aqui, né, de novo, vai somar em todos os volumes, em todas as faces do volume, vai obter a discretização, vai me definir um fluxo F, né, que é o vetor S projetado no vetor velocidade, tá? Que é o meu fluxo, tá? E aqui nota de novo que eu preciso de uma aproximação para o fluxo na face e preciso de uma aproximação para a própria variável na face. E aqui, né, você tem diversos esquemas, vocês sabem, diversos esquemas no OpenFOAM. E a gente tem os dois mais clássicos, né? Que como eu calculo esse φ na face? Eu posso calcular ele por interpolação linear, né? Ou posso calcular ele com o esquema upwind, que depende da direção do fluxo, tá? Que é tipo um esquema de mais baixa ordem, primeira ordem, um esquema de segunda ordem. Uma coisa que eu vejo muito pessoal falar, pessoal, esquema de alta ordem no OpenFOAM, e aí vamos cancelar essa nomenclatura. Não tem alta ordem no OpenFOAM, ou é primeira ou é segunda ordem. No máximo terceira ordem, aproximadamente terceira ordem. O que a gente tem quando a gente fala, né, esquemas DVD, NVD, são esquemas que a gente chama de alta resolução. Significa o quê? Que ele vai tentar o máximo possível colocar a acurácia de segunda ordem. Ele vai introduzir difusão numérica na solução, mas tentando ao máximo, cada método com as suas características, preservar a segunda ordem de acurácia. Então, alta resolução, entende-se, tentar preservar a segunda ordem de acurácia sem ter oscilação na solução. E a ideia do TVD, do NVD, pessoal, também a gente vai explorar também um pouco mais, de maneira um pouco mais elaborada, mais na frente, tá? A gente vai abrir esses métodos aí, esses TVDs, NVD, é a minha intenção abrir um pouco melhor isso. Mas a essência, a mesma coisa do gradiente, é a mesma coisa, você tentar preservar também a monotonicidade da variação da função, a monotonicidade da função. Tá? É essencialmente a mesma coisa, ou seja, é o problema lá do degrauzinho, né, o problema clássico, onde você quer representar para uma aproximação aquele degrau sem que a sua função oscile, com o máximo de precisão possível. No caso, nosso máximo de precisão é segunda ordem. Tá? Então, aqui tem uma figura ilustrativa que foi colocada aí ao longo da história desse material, mas eu não acho que ela diz muita coisa. Bom, mas o que eu queria passar por enquanto é a essência da questão, né? O método upwind, né? A gente é conhecido isso em CFD, ele gera muita difusão numérica na solução. Vou ligar a bateria aqui, gente. O método upwind gera muita difusão numérica na solução, tá? Em contrapartida, ele é o método mais estável possível. Na verdade, para o operador, né, para uma equação de advecção pura, ele é incondicionalmente estável, né, unidimensional. Tá? Ao passo que o método de segunda ordem pura, diferenças centrais, gera oscilações, gera oscilações a depender do tamanho da sua malha. Então, você tem que refinar bastante a malha para eliminar essas oscilações. A ideia do NVD e TVD, que são os métodos mais utilizados, é tentar deixar essa função monotônica com o máximo possível, segunda ordem, evitar remover essas oscilações. Na essência, o que o método TVD faz é um blend entre um método upwind com o método de segunda ordem, e as funções que vão fazer esse blend definem a característica do método. Então, o Van Lie tem a sua, o Minmod tem a sua forma de variação, o Linear Upwind tem a forma de fazer. Cada método desse tem a forma de tratar, tá? E cada tratamento, cada função dessa pode conferir mais ou menor acurácia para o método. Todos eles têm o mesmo objetivo, né? Eliminar oscilações numéricas, mantendo uma precisão mais próxima possível de segunda ordem. A acurácia mais próxima possível de segunda ordem. Samuel, diga. Com relação a uma pergunta, já que você mencionou do método upwind, é mais uma curiosidade. No OpenFOAM tem o bounded upwind, mas o upwind já não é limitado por natureza? Quem perguntou aí? Sou eu, Felipe. Ô, Felipe, é a mesma coisa do Pedro perguntou. Esse bounded Gauss upwind, né, que você está falando, esse bounded aí não se refere à limitação numérica do método. Tá? Porque aqui, de novo, né, a palavra bounded está sendo usada ali de maneira meio um pouco indiscriminada. Esse bounded ali que você usa não tem nada a ver com esse método numérico.
Esse bond, como a gente vai explicar mais lá na frente, o OpenFOAM deixa ali um resíduo de valor associado à equação de continuidade dentro da equação discreta, no intuito de tentar estabilizar mais ainda o método numérico. Ok? Entendido. Ele não tem a ver com essa limitação do OpenWind. Para o OpenWind, usar aquele esquema bonded lá, cara, tem muito pouco efeito, porque o OpenWind já é muito estável. Então, você incluir aquele bonded pode ajudar um pouco mais, né, porque vai diagonalizar mais a matriz, talvez te dê taxas melhores de convergência, mas não tende não é isso que vai remover a oscilação. Na verdade, esse esquema bonded não é para remover a oscilação. Isso tem que ficar claro. Aquele bonded lá é para tentar estabilizar mais, é mais no sentido de estabilizar a matriz para o Gang atuar lá, né, para o PCG, para os métodos numéricos de sistemas lineares atuar, do que uma questão de suavizar a função em si. Tá? Isso está por conta do TVD, do NVD, do OpenWind. Tá? Esse bonded ele é mais no sentido de estabilizar melhor o sistema linear e o algoritmo, e o pimple, e o piso, né, o algoritmo ao longo do processo, do que amortecer essas oscilações. Aquele bonded lá do divergente, tá, pessoal, que eu tô falando. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Eu esqueci de falar, né, não esqueci não, porque o outro era gradiente, mas aqui, da mesma forma que o transiente, né, a discretização, né, se vocês depois conferirem aí, dependendo do método, você vai gerar valores na diagonal, valor fora da diagonal. O interessante de se notar aqui esse esquema, né, normalmente você confere a assimetria na matriz, isso vai ter implicações lá no uso de sistemas lineares. Você não vai poder usar o PCG, por exemplo, para resolver uma equação que envolve o operador de convecção, tá? Então, o PCG vai ser mais adequado no OpenFOAM para tratar com equações elípticas, né, de natureza elíptica. Tá? Então, e esse tipo de matriz aqui não vai permitir você usar um PCG, por exemplo, você vai ter que usar um PBICG e tudo mais, outro método. O operador difusivo, tá? Então, mais um operador. Diga. Rapidinho, desculpa interromper. Eu tava com duas dúvidas. A primeira é sobre os TVDs, né? Quando eu estou estudando TVD, ele define lá aquela função, acho que é a função psi, né? Acho que depende, a notação isso. Ele define uma função que é a função que está relacionando essa alimentação, né? Normalmente a função de um R, de uma razão que pondera ali as diferenças entre valores e tudo mais. Isso. E aí eu sempre tive uma dúvida, porque tem um gráfico meio famigerado de TVD, que é aquele gráfico da faixa de estabilidade e o gráfico da faixa de segunda ordem. Só que quando eu leio aquilo, eu não consigo entender de jeito nenhum por que aquele gráfico tem aquela faixa mágica, limitada, né, de um lado pelo min mod, pelo outro pelo super B, por que aquilo ali, aquela região é ideal. Eu não consigo, você consegue, tipo, então, eu vou te responder em palavras, mas para te responder formalmente esse negócio, a gente precisa botar isso no papel e fazer direitinho. Mas ali ele está definindo a região de estabilidade do método. Para você definir aquela região, você tem que fazer uma análise de estabilidade do método. Tá? Então, de maneira similar ao que você faria, por exemplo, um método de Euler implícito, um método de backward, né, que você calcula, né, a PG, né, mostra que aquilo representa uma PG e que a razão tem que ser definida de tal maneira para que o método seja estável. Né, para equações lineares simples é fácil mostrar essa estabilidade. Para regiões mais complexas é mais difícil mostrar, mas aquilo ali é feito baseado em análise de estabilidade linear. Ou seja, baseado numa análise de estabilidade linear, qual é a região em que aquele método, qual faixa de valores que aquele método vai ser estável, tá? Mas essa análise de estabilidade não é trivial de fazer, assim, estou falando em palavras, mas tem que botar no papel, mas ela define a região onde o método é estável. Se você quiser dar uma olhada nisso, né, você tem aquele próprio livro não sei se aquele livro do OpenFOAM faz essa análise de estabilidade, mas talvez o Hirsch, não sei se vocês já ouviram falar. O Malasequeira ele tem o gráfico, mas eu quando eu estudei por lá não entendi como que ele chegava. O Malasequeira não faz análise de estabilidade, não. Não, ele só dá o gráfico. O Mocalit também. O Malasequeira não faz. Talvez o Hirsch faça, eu não me lembro. Tá. Mas aquela região é baseada numa análise de estabilidade do método, análise de estabilidade linear do método. Tá? Então ela te indica a região para a qual o método vai ser incondicionalmente estável. Mas gerar essa análise de estabilidade, cara, requer uma matemáticazinha. Não é muito complicada, mas também não é nada de... Não é trivial, não, tá? Mas isso que ela indica. Agora, eu não gosto muito de olhar para aqueles métodos, não, para esses gráficos também não, cara. Eu prefiro olhar para a forma da equação do cara mesmo, né? Claro que a equação não te mostra a região de estabilidade, aquilo ali é interessante para você visualizar, né?
o quão estável, quanto maior aquela região de estabilidade, melhor, né, João Vitor? Entendeu? Você sabe que o método vai ser mais estável para uma região maior, né? Daquele parâmetro Rzinho, né? Então, quanto maior, melhor. Mas acho que é mais experiência prática mesmo que vai definir quais são os melhores métodos mesmo. Mas é isso, é uma análise, aquilo ali indica para você a região de estabilidade do método. Beleza, obrigado. Beleza? Mais alguém aí?